One Piece já é conhecido por ter muitos personagens enriquecedores para a história, personagens que trazem referências à vida real, personagens que trazem calamidades dentro de seus países. E temos então destaque para vilões carismáticos, vilões inescrupulosos e até mesmo aqueles vilões que podem carregar o peso de ser os mais cruéis de toda a história. E por isso, hoje vamos conversar sobre o Wano, com o peso carregado por Orochi e Kaido. E antes da gente prosseguir, você aí que tá dando bobeira, tá aí dando bobeira, não tá? Não dá bobeira, cara, aproveita, pelo amor de Deus, a gente tá aqui no mês de novembro, estamos quase no final do ano, você pode ainda começar a estudar a área da tecnologia. Entrando na Lura, a maior escola online de todo esse ramo, você tem acesso a todos os cursos da escola, não só os cursos de programação, como de data science, como de design, como de gestão, inteligência artificial, que tem toda uma nova escola para você aprender esses cursos e aplicar dentro do seu trabalho e dentro da sua vida comum, certo? Agilizar esses processos e tem desconto com o link da Cronosfera. Usa o link, não esquece, certo? Vou dizer bem pertinho pra você. Bem pertinho pra você não esquecer. alura.tv/cronosfera. Aproveita esse descontão, começa a sua jornada e eu tenho certeza que você vai aproveitar. Vai voltar aqui e me agradecer um dia. Vou te dar um tempinho. Tá na descrição. Clicou e vai. Vai, aproveita agora. Vai. O antagonismo e a vilania da saga de Wano acaba sendo dividido entre esses dois personagens. Dois núcleos funcionando como um só para quem está abaixo da cadeia de poder. Sabemos que muito tempo atrás, Orochi tomou o controle do poder do país de Wano numa ausência de Oden e utilizou da força monstruosa de Kaido para exercer então o seu domínio, completamente unilateral, completamente avassalador e terrível para quem não era... bom, ele mesmo. Orochi, motivado por um senso de vingança que queimava e ardia em seu ser desde o começo. Kaido, de certa forma, semelhante a isso, mas por razões diferentes. Kaido teve uma vida sofrida desde criança e com o seu nascimento, tendo um corpo mais forte que o comum, ele acabou descobrindo uma verdade sobre aquele mundo. A verdade que quem tem poder, quem tem força, está por cima. E essa verdade trouxe muito sofrimento a ele durante grande parte da sua vida. Utilizado apenas como uma máquina de combate pelo seu país natal, levado de um lado para o outro pela marinha enquanto eles tentavam conter o seu poder, e por mais que fosse forte nesse momento, não tinha nem mesmo o que comer. Esse sentimento, essa angústia, essa raiva de como a estrutura daquele mundo estava estabelecida, acabou fomentando em fins um pouco diferentes ou não tão recomendáveis assim. Kaido percebeu que a força significava tudo naquele mundo. Então ele tinha que formar o bando mais forte. Ele tinha que ser a criatura mais forte de todas, pois assim, talvez, quem sabe, ele conseguiria preencher o vazio que existia dentro de si e alcançar qualquer um dos sonhos. Porque afinal de contas, o homem mais forte de todos pode talvez ser o mais livre. Acho que ele nem mesmo se questionava exatamente essas palavras, mas era o que ele queria alcançar, de um jeito duvidoso. E esse jeito inclui fazer com que muitas pessoas sofram. E é isso que a gente acompanha principalmente no país de Wano. Acompanhando as pessoas comuns, os civis comuns, que nada tem a ver com a guerra entre o poder de 20 anos atrás, que nada tem a ver com a busca pelo One Piece, nem mesmo sabem exatamente o que é isso, que nada tem a ver com o mundo dos piratas, mas que ainda assim sofrem todos os problemas e todas as consequências das decisões de quem está no comando.
O país de Wano foi tomado. Kaido, o grande dragão lendário, furioso, com um poder inigualável, estava no topo de tudo. Ele podia fazer o que quisesse com as pessoas, ele podia obrigá-las a trabalhar até que não houvesse nem mais um pingo de energia em seus corpos e a vida se fosse. Ele podia tirar as pessoas das suas casas, tomar suas riquezas, poderia fazer o que quisesse. E ele fez. Os adultos saíam de casa para trabalhar, mas não sabiam se iam voltar. Trabalhavam até ficarem esgotados, dia após dia, sem saber quando isso terminava ou se isso um dia teria um fim. Para construir as grandes fábricas de armas do Kaido, afinal de contas ele queria ser forte, ele queria poder, e não existe símbolo maior de força nesse mundo, pelo menos na visão dele, do que uma arma. Ele tem a tripulação das feras, em que todos precisavam ter um tipo de Akuma no Mi, todos precisavam desse poder especial. Isso custou muitas e muitas vidas, não apenas nos experimentos do Caesar Clown, mas também nos eminentes fracassos desses experimentos. Mas ele não se importava nem um pouco. As pessoas, os civis comuns de Wano, acabaram consumindo as Smiles, as frutas que lhes eram falhas e deixavam apenas uma risada, um sorriso no rosto, roubando todos os outros sentimentos, todas as outras expressões, como sádicos, rindo da sua própria desgraça, enquanto por dentro apenas se lamentavam e choravam. Mas os samurais estavam prometidos para voltar, eles poderiam retornar 20 anos depois. Essa era a grande lenda, esse era o grande conto. E portanto o povo aguardava esse momento, mantendo o seu sentimento de samurai. Eu acho muito interessante o ponto de vista histórico quando a gente tem em obras, sempre que abordam essa história com cultura japonesa. O Wano, nem preciso dizer, é mais do que obviamente uma representação da cultura japonesa e do país do Japão. E é curioso que muitas obras como One Piece, Gintama e várias outras acabam abordando esse tema de uma maneira histórica, só que sem ser exatamente histórica. O Kaido vem como um estrangeiro, vem como uma pessoa de fora que tem um poder completamente absurdo que ninguém lá de dentro consegue lidar. Ele traz essa destruição, ele toma esse controle, ele toma esse país e faz com que todas as pessoas civis, comuns, que estejam lá dentro sofram. Homens e mulheres escravizados para trabalhar até o fim de suas vidas. As outras mulheres que restaram são levadas para trabalhar em bordéis, enquanto todo o país se afunda em poluição, em fábricas construindo armas o tempo inteiro. É curioso porque essa representação das armas, a representação do Kaido e a representação de Wano, a gente pode traçar um paralelo histórico óbvio, que é o fim da Segunda Guerra Mundial. Claro que historicamente a gente não pode simplesmente ignorar o que aconteceu de fato nas nuances entre as relações dos países, né, principalmente nos males que o Japão fez e cometeu com os outros países, com destaque aqui a Coreia e a China, mas One Piece, ele quer tratar dos males que o Japão sofreu individualmente depois desse período. Os males que as pessoas que nada tem a ver com o mundo militar, que nada tem a ver com essas decisões, sofreram. E é por isso que a gente acompanha muito crianças. Crianças como a Tama, que não tinham nada a ver com nada, mas que nem mesmo podiam comer. Crianças que trabalhavam o dia inteiro para tentar conseguir algum tipo de sustento, para conseguir algum tipo de esperança que o dia fosse melhorar, algum tipo de coisa que ela pudesse se agarrar por mais que não tivesse nada. Não tinha família, não tinha base, não tinha nenhum tipo de sorriso, além daquelas que só tinham isso. Por isso eu acho muito interessante que o Oda traga essa perspectiva de um personagem que a gente consegue ter facilmente empatia. Uma criança inocente. Aquela criança inocente não teve nada a ver com a história, aquela criança inocente não teve nada a ver com qualquer outro tipo de coisa que aconteceu. Ela apenas está à mercê
do que vai acontecer. E esse foi um personagem que encontrou Luffy nesse caminho. Luffy que até então já tinha dito verbalmente que não era um herói, que não salvava as pessoas, porque ele realmente acreditava nisso e ele se distanciava dessa função de libertador, pelo menos dentro da sua cabeça, porque na prática ele fazia as coisas de uma maneira um pouco diferente. Mas que aqui em Wano ele percebeu que ele teria que carregar um peso maior. Ele teria que cumprir uma função que estava ali há muito tempo sendo aguardada por todas aquelas pessoas que estavam oprimidas naquela tirania do Kaido e do Orochi durante todas essas décadas. Luffy teria que ser o libertador. Baca! Atarimae daro! Tomodachi no kuni da! Mas é sempre válido um destaque para a qualidade de construção dos seus inimigos. O Orochi, por ser um personagem com um design que não é legal no sentido de ser um design carismático, mas é um bom design, ele acaba ficando mais esquecido do que outros vilões dentro de One Piece, por mais que como um personagem ele seja extremamente interessante e muito bem construído dentro da narrativa. Todo o lado muito maléfico dele, por ele estar ali trazendo a sua vingança, essa forma da cobra com várias cabeças, aquele episódio que eles retratam claramente ali todas as mudanças que o Orochi trouxe dentro daquele flashback preto e branco. Aquilo é simplesmente uma das coisas mais lindas dentro de One Piece. Lindo no sentido de ser arte muito bem mostrada e ilustrada, apesar de ser muito, muito triste. A gente tem naquela sequência, por exemplo, as cores sendo muito importantes. Depois de uma sequência inteira em preto e branco, as coisas começam a ser mais pintadas. A gente tem cores em destaque ali, como por exemplo, o roxo e o verde. O roxo, que casualmente ou não é a cor que representa o Orochi por conta do seu cabelo, e o verde, que pensando no espectro de cores, no espectro circular das cores, está do ponto oposto. Seria o que o Orochi não quer para si mesmo. Ele não quer para si mesmo a destruição, a poluição, a morte, as smiles, e tudo isso que ele traz para as outras pessoas começa a ser pintado de verde. São pequenos detalhes que a animação começa a trazer para deixar mais interessante ainda essa narrativa visualmente aqui agora, e consegue nos dar um nó fortíssimo na garganta. Vendo aquele personagem que está aproveitando a sua própria vida, gargalhando, mandando, fazendo com que as outras pessoas sofram, enquanto ele apenas se diverte. E junto a ele temos Kaido, um personagem que não é tão sádico quanto Orochi, nem mesmo se diverte dessa mesma forma, mas que não deixa nem um pouco de ser extremamente vilanesco, porque ele seguiu um caminho e ele sabia bem desse caminho. No final de Wano, muitas pessoas criticaram a construção do Kaido em si, como que o vilão teve um final e tudo mais, mas parando para analisar de verdade, eu acho que ele é um personagem muito interessante por conta do seu passado. E essa resposta que ele encontrou faz parte da construção do mundo que ele teve. Do ponto de vista dele, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, como um personagem, faz sentido que a resposta dele tenha sido especificamente a força. E por isso ele se cerca de pessoas fortes, por isso ele quer ser o mais forte de todos, por isso ele quer um exército forte, uma barreira forte para que ninguém entre, e ele quer então dominar o mundo inteiro com base nesse atributo. Por ironia do destino, se tornando exatamente igual às pessoas que o faziam sofrer quando eram crianças. Aquelas pessoas que podiam mandar, aquelas pessoas que controlavam, aquelas pessoas que escravizavam os outros, que acorrentavam os outros, que levavam os outros para os lugares, que deixavam os outros com fome, exatamente da mesma forma que ele passou a vida. Tudo o que ele sofreu, tudo o que ele sentiu, ele aplicou dentro do país de Wano. Ele fez com que as pessoas passassem pelo que ele passou, imaginando que, sei lá,
lutar. Assim ele poderia ficar mais forte e as pessoas que sobrevivessem a isso seriam mais fortes, ou apenas simplesmente para sentar no trono e ter a sua majestade, a sua coroa como um rei. Mas que no fundo, naquela pequena centelha do passado, Kaido já foi alguém que teve algum tipo de esperança em alguma coisa maior, alguma coisa melhor, mas essa esperança foi consumida pelas chamas e foi deixada para trás, apenas como cinzas na memória. E com toda essa jornada, com toda essa trajetória, a criatura mais forte do mundo poderia ter sido um grande libertador, poderia ter sido um grande herói, poderia ter sido um grande amigo de todos, poderia ser uma pessoa extremamente carismática que todos querem seguir e sorrir juntos. Ele poderia ter sido Joy Boy, mas acabou seguindo por outro caminho e se tornou um dos vilões mais cruéis de One Piece.